Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Acreditar, o podcast onde a gente bota fé em boas histórias e conversas que transformam. Eu sou Grazi Salles e hoje, em mais um quadro A Mulher Pode, estamos recebendo aqui a mãe, influenciadora digital, esposa e, acima de tudo, a serva do Deus Altíssimo, que consegue emitir os seus conteúdos com muita luz. Adjane, seja muito bem-vinda ao nosso quadro. Obrigada. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Para a gente iniciar o nosso papo, eu gostaria de te perguntar quem é a Adjane quando as câmeras estão desligadas? Primeiramente, quero agradecer pelo convite. Fiquei muito feliz, surpresa e lisonjeada. E a Adjane, quando as câmeras não estão ligadas, a Adjane, a princípio de tudo, é Adjane mãe, a mãe de Afonso. Tudo gira em torno dele em primeiro lugar. Para eu poder ligar as câmeras, eu tenho que ter dado primeiro atenção a ele. E aí, sucessivamente, vem a Adjane esposa, a Adjane filha e a Adjane serva. Primeiro, eu dou atenção, assim que eu acordo, eu dou atenção a Afonso, ao meu marido, principalmente agora que ele está longe. Falo, dou bom dia, desejo um ótimo dia na presença do Senhor. E em seguida, eu vou cuidando das coisas dentro de casa. Aí sim, eu posso dizer que sou a Adjane família. Depois, eu sou a Adjane influencer. Ah, maravilha. E como a gente está falando sobre o teu conteúdo na internet, para deixar aqui informado que vocês podem estar dando uma olhadinha para aproveitar e seguir @aconchego da Ad. Você vai encontrar lá muitos conteúdos de casa, muitas dicas maravilhosas de produtos, de como cuidar do seu lar. E diga-se de passagem, com muito amor, muito criativo seus conteúdos. E se falando disso, de conteúdos, de casa, que é o seu foco, que é conhecido na internet, Adjane, como home living, né? Vida e casa. Eu queria saber de você, assim, isso é dentro de você desde a tua infância? Como que ou surgiu depois com a internet, com acesso, né? A isso desde a infância? Não, desde a infância que eu sou assim. Eu sempre, acho que quem me conhece desde novinha sabe, a família, sempre gostei de cuidar, sempre gostei de estar limpando, de deixar tudo organizado. Eu tenho uma tia que ela falava assim, quando você viajar, você vai ficar na minha casa. Você vir para Ilhéus, você vai ficar na minha casa, que você gosta de limpar. Sempre gostei. E nos dias que eu tava mais relax, mãe falava assim, vem embora agilizar aqui. Ela sempre queria que eu limpasse no horário que era o horário na cabeça dela o certo. E aí de lá pra cá foi indo assim, fluindo mesmo. E depois do Instagram, eu fiquei muito mais. Mas é uma coisa que vem dentro de mim. Grazi é tão meu assim, que eu não sei nem explicar, que até quando eu chego na casa de alguém, eu limpo. Uhum. Eu vejo desorganizado, mas assim, não querendo limpar porque... Entendendo. eu tenho que limpar ali porque a pessoa está desorganizada. As ocupações. Então, eu falo, vou ajudar aqui, vou limpar, vou lavar um banheiro, vou varrer a casa. Sempre foi assim. Sempre, sempre, sempre. Que para outras pessoas às vezes é um fardo, mas para tu é uma tarefa. É uma coisa que não sei explicar como veio, por que veio pra mim assim, mas nasceu de mim, não sei. Mas é uma coisa que eu amo cuidar. E sempre eu vejo
frases que falam que cuidar da casa é cuidar daquilo que Deus te deu. É honrar aquilo que Deus te deu, é cuidar dos teus sonhos. Muitas vezes as pessoas oram para ter uma casa, ter um quarto arrumado, não precisa ser luxuoso, mas que tenha uma cama, um aconchego para quando chega do trabalho poder descansar. Então, como é que a gente tem e a gente não cuida? Verdade. Como é que a gente tem e a gente não zela por aquilo que a gente pediu tanto? E como é que a gente ora, Deus nos proporciona e hoje a gente não cuida? É verdade. Porque quando a gente deixa a casa de pernas pro ar, é como se falasse, não me importo. E cuidar é um zelo com a família, um zelo com a casa. Sim. E um zelo que, de certa forma, é agradecendo a Deus por aquilo que Ele nos proporcionou. Entendi, verdade. E quando foi que tu começou essa vida de influência digital? Como foi essa ideia de criar conteúdo sobre casa, assim, que tu gosta tu acabou de me falar aqui que é desde a infância, né? Mas essa ideia assim, vou começar a gravar, me conta aí como que foi. Foi na pandemia, em 2020, o ano que eu casei, eu noivei com o Alex em 2019, 2020 a gente casou, e aí teve a pandemia, né? A gente casou em janeiro, março foi a pandemia, aquele auge da pandemia. E aí eu sempre gostei também de criar coisas assim, de enfeitar, de decorar, bandejas, montar arranjos. E ele falou assim, vida, por que tu não faz e posta? Eu falei assim, oxe, postar, meio assim, né? Agora que tá muita gente fazendo, mas naquela época eram poucas pessoas. Então a ideia veio dele. Não, pra falar a verdade, Grazi, ele é o meu fã número 1. Ele é o meu maior incentivador. Na verdade, ele nem é o incentivador, ele me empurrou assim, vai fazer. Eu não sei nem a palavra exata de falar assim. E aí ele falou assim, não foi uma coisa que nasceu de mim, nasceu dele. E ele colocou o sonho dele em mim, pode-se dizer, né? Aí ele falou assim, grava porque você faz e faz tão bem, muita gente vai gostar. E aí eu comecei, postava uma bandeja que eu decorava, um arranjo que eu montava, e aí foi indo, e de lá pra cá peguei gosto, a vergonha vai saindo aos poucos e amei. Tô amando, né? De uns tempos pra cá, eu tô mais apaixonada ainda por mostrar aquilo que eu posso fazer, eu posso inspirar, eu posso ajudar. E o meu Instagram mesmo, hoje, ele não é números em questão de valores. Eu não sou apegada ao dinheiro. Vou ter um Instagram para ter o dinheiro. O meu Instagram é mais para ajudar pessoas mesmo, incentivar a mulher de todas as formas possíveis. É importante, né? A importância de cuidar do lar, cuidar dos filhos, do esposo. No início também eu postava, que como eu trabalhava aqui, eu antes de sair de casa, que eu morava em Piauí, eu fazia o almoço e mostrava, gente, estou cozinhando, porque o meu marido vai ficar. O objetivo, o intuito da mulher, da esposa é fazer isso. Vocês que também estão em casa, que vão trabalhar, mas deixam a refeição pronta para o marido, tenham cuidado com ele. Porque, tipo assim, às vezes o homem não fala. Sim. Mas eles observam o que a gente fez ou deixou de fazer. Então, até isso eu influenciava. Hoje eu já não faço mais comida. Mas, assim, tudo que eu posso fazer para incentivar, em todos os sentidos, a mulher, principalmente, que é meu público maior, eu faço. E meu intuito maior do Instagram é esse, incentivar. E eu estava observando, assim, que o teu Instagram, ele consegue entregar aos seguidores, assim, de maneira espontânea, né? Os conteúdos, porque é coisa que acontece na nossa vida real. Então, muita coisa tem a ver com nós mulheres em nossas casas, aquilo que tu posta, sobre família, sobre filho, sobre marido, como tá falando aí. Então, a gente fica ali olhando e vendo muita coisa que acontece na nossa realidade, no nosso lar. E tu nos inspira com os conteúdos, em ter amor, cuidar da casa, em cuidar do lar. Então é uma coisa assim que eu achei muito rica, muito importante esse trabalho que tu tem feito. E no fundo, assim, eu observo que na realidade eu vejo Deus
Deus te impulsionando a fazer isso. Você sente isso? Sinto, e é mais uma confirmação. Como eu tinha te falado um pouco no carro, às vezes dá um desânimo. Não tem, eu acredito que não tem essa influência, que não tem um desânimo. Uma hora ou outra bate aquela vontade de parar. Mas assim, por quê? A pergunta, né? Porque assim, exige muito da gente. Às vezes, quem tem filho, quem tem marido em casa todos os dias, a gente tem que dar atenção. Quem tem mais de um filho nem se fala. E assim, como exige muito da gente estar gravando, estar postando, estar editando. Esses dias eu falei até nos stories, tem vídeos que é bem elaborado, dá uma trabalheira danada. Então aquilo requer atenção nossa no Instagram e a gente tem que se desdobrar para dar atenção também à família. Então assim, às vezes dá um desânimo, é desesperador. E quando a gente, no meu caso, que eu falo assim, hoje eu não vou aparecer. Hoje eu vou parar, eu vou dar um descanso de uma semana. Aí eu recebo uma mensagem. Adi, tu me ajudou naquele dia que tu falou tal coisa. Naquele dia assim, Adi, chegou ao ponto de já aconteceu umas 3 pessoas dizerem assim, que conseguiu sair da depressão através das minhas postagens, do que eu falo no Instagram. E eu paro e penso, mas eu falei o quê? O que foi assim que mexeu tanto no íntimo dessa pessoa para conseguir ter ânimo de levantar e ir para casa, de se cuidar? Porque assim, como eu falei que eu abranjo vários temas, não só a casa, eu incentivo a mulher a se cuidar, também cuidar do marido, cuidar dos filhos. Então assim, aquilo que de certa forma eu creio que foi Deus me usando para falar de uma forma simples, que às vezes a gente fala assim, Deus vai usar de forma grandiosa, mas não, Deus age na simplicidade das coisas. Na multiforme graça, né? E aí, quando eu recebo uma mensagem dessa, eu falo, não posso parar. Porque uma vida vale mais que qualquer coisa. Então, se eu recebo esse tipo de mensagem, é sinal que Deus está fluindo, que Deus está no negócio, né? É verdade. E aí eu me apego a essas mensagens quando a gente... Não tem aquela coisa que quando a gente está desanimada, a gente se apega a alguma coisa. E aí eu me apego a essas mensagens porque eu recebo diariamente. Grazi, diariamente. Adi, você me ajudou nisso. Às vezes eu falo com elas, eu tô desanimada, hoje eu não tô a fim de postar, tô sem ânimo. Não para não, por favor. Pelo amor de Deus, você me ajuda. Quando eu não vejo teus stories falando alguma coisa, eu falo assim, Jesus, só o Senhor mesmo para poder fazer isso. Quem tem a oportunidade de estar te seguindo e de estar vendo teus conteúdos, dá para ver assim, é descortinado que você é uma evangelista. Uma evangelista. Eu até anotei aqui o que eu vi na descrição, né? Aconchego da Adi. Você fala assim, te ajudo a cuidar do seu lar com amor. E isso aí é o que é preciso, né? A gente cuidar do nosso lar com amor. As mulheres cuidarem dos seus lares com amor. Porque aonde tem o amor, as coisas fluem, né? A comida sai mais gostosa, a casa fica mais cheirosa, o marido fica mais feliz, os filhos ficam mais bem cuidados e tudo flui. Aonde tem o amor. E aí tem a outra parte que você fala assim, influenciando com propósito, na descrição do Aconchego da Adi. Então você está influenciando com propósito mesmo. Você está cumprindo um propósito de Deus. O Senhor tem te usado grandemente ali, com palavras, como você acabou de dizer, para mulheres, né? Que às vezes você nem acha que está sendo, né, usada no momento, acha que está fazendo um conteúdo do detergente, do sabão em pó, mas na verdade está tocando em almas com a palavra de Deus, porque é isso que Deus quer da gente na terra, que tudo seja com propósito. E nesses últimos meses eu tenho pedido a Deus em oração assim, que Ele toque vidas através do meu Instagram. Que pessoas que cheguem ali para olhar, antes mesmo de me seguir, para olhar o perfil, para ver como se inspirar, que através daquela olhadinha
daquela olhada, vou observar um pouquinho, curiar, né, como diz o popular. Tá vendo? Dessa primeira ação, que elas fiquem, se forem tocadas pelo Senhor. Porque não adianta estar ali, porque muita gente vai para criticar. Muita gente aparece para criticar. De uma forma ou de outra. Sempre existe, né? Sempre existe. Mas assim, a minha oração nos últimos meses tem sido para o Senhor, para que quem apareça para ficar com um propósito. Glória de eu a estar Deus. incentivando de alguma forma, ou de uma forma ou de outra, mas que eu possa estar incentivando. Amém. E assim, quando você faz, né, influencia com propósito, né, como você colocou ali, deixou como placa, né, influenciar com propósito, as bênçãos de Deus, elas recaem. Sim. Elas recaem. E uma das coisas que eu estava observando é 45K seguidores, né? O que Deus tem feito, não é isso? Como que aconteceu isso? Me explica aí. Foi assim um vídeo que viralizou? Foi gradativo? Como é que foi Não, isso? é dia após dia, porque assim, como eu comecei, já vai fazer 6 anos, que foi em julho de 2020. Julho de 2026 esse ano faz 6 anos. Para muitos ainda é pouco, mas assim, para mim é uma coisa porque eu não esperava. Foi uma luta chegar nos 10 mil. Só que depois foi fluindo. E assim, não é um vídeo que viralizou. Sim. É uma postagem dia após dia. Dia após dia. Quanto né? mais a gente vai postando, construindo, né? e que as pessoas se identificam, mais vai aparecendo. Mas assim, sempre tem um vídeo ou outro que viraliza, que as pessoas gostam. No meu conteúdo mesmo, eles gostam muito. Quando fala relacionado assim, tem 2 que estão bem. Foi de bagunça que o marido faz. E um outro foi relacionado a Afonso, com alguma coisa que eu postei relacionada a Afonso. Mas tem uns 2 assim que cresceu bastante o vídeo. É isso aí, mas é dia após dia. E assim, eu acho que pode crescer ainda mais. Quanto mais a gente vai se dedicando, pode crescer ainda mais. Com certeza, tem tudo para crescer mais, né? E qual foi teu primeiro recebido para o marketing de influência? Eu não lembro. Foi surpresa? Como foi assim? Eu não lembro primeiro eu não consigo lembrar. Mas assim, eu lembro de 2 pessoas que foram que me ajudaram, mas elas acho que nem sabem que me ajudaram. A eu destravar na vergonha, assim. Sim. Foi Rúbia, que ela vende os pijamas. Deu um branco agora. Puro luxo, né? Puro charme. Puro charme. Não posso esquecer. Somos Rúbia. clientes, né? E a Luz Decore, que ela faz crochê. Sim. E assim, as duas alavancaram assim pra eu poder gravar e perder a timidez. Eu gravava sem as coisas dela, os materiais, as coisas que ela vende. Depois fui recebendo e fui perdendo a vergonha. Eu falei, não, vocês mandam pra mim. Aconteceu, o ano passado eu gravei um vídeo pra Rúbia dos pijamas, do Dia das Mães. E assim, não, você traz, que aí eu gravo ou lá na sua loja, ou você traz aqui em casa pra eu poder gravar em casa, que assim fica melhor. Porque só falar, ninguém quer. As pessoas querem ver. Quer ver ou a gente vestida, ou a gente gravando ali, mas de preferência vestida. Sim. E assim, foi as 2 que fizeram eu perder a vergonha, assim, de destravar mesmo, assim. Foram as 2. E recebido delas. Eu tenho um pijama da Puro Charme, que eu falo nos meus stories, que vários, a maioria dos meus pijamas, 90% é dela. E eu amo. Fico o dia todo vestida. Tem dia que eu nem apareço nos stories que eu tô vestida de pijama. Mas foram ela. E em questão de parceria, assim, de parceria de renome, conhecida na cidade e regional, foi a Nutrical. Sim. Que eu fiquei surpresa, assim, a princípio, que eu falei assim, ele já vinha me observando por um giveaway que eu fiz também. Sim. Foi com a garrafinha do suco. E aí marquei a Nutrical, eles viram, Rodney, eu creio que foi Rodney, viu, e aí passou um tempo, quando eu nem lembrava mais que eu tinha gravado feito esse giveaway com a garrafinha,
ele me chama para fazer parte de uma parceria, porque ele ia fazer o lançamento do Guaranutri Black. E aí eu fiquei bestinha assim, muito emocionada. E fui, e aí tá até hoje. Foi em 2024, se eu não me engano, janeiro de 2024. E tem também umas marcas, né, que acho que tem um cupom Aconchego da AD. Sim, aí de lá pra cá vem aparecendo assim, parcerias com lojas de fora. Sim. Assim, que agora mesmo a Vila Arpia, que é manta e vela aromática. Eu já fiz da Moncloa, que é um chá, que eles vendem a latinha de chá com daqueles pra vapor, chá a vapor. Sim. E tem outras, tem de decoração, eles mandam as coisas, a gente faz, eles também, além de eles mandarem o produto, eles também dão um reembolso. Sim. Aí através do meu cupom a gente ganha também um valor específico, depende de quanto vende. Mas assim, eu tenho parcerias mais fora. Sim. E as últimas 2 parcerias assim de renome mesmo foi Electrolux e a Minuano. E a Minuano tá recorrente. Sim. Veio e permaneceu. A Electrolux foi momentânea. Mas foi uma parceria boa, assim, que é bom que a gente é visto, né? Com geralmente certeza. as mulheres que têm um conteúdo de casa, elas almejam isso. A parceria com marcas de renome, Electrolux, Brastemp, coisas de decoração. Sim, Avan, já pensou? É um sonho, então é um sonho de toda blogueira, toda influencer, dona de casa, porque é o nicho, né? Tem nicho de vários aspectos, mas assim, o de dona de casa, o que a gente almeja, essas parcerias grandes, de renome, de marcas grandes, nesse caso. E assim, dentro da cidade não tem muito. Sim. Mas aí, né, tudo é da vontade de Deus. Tudo é no tempo de Deus. As minhas né? parcerias. Alex fala assim, eu acho que tu tinha que dar mais graças a Deus, porque já que é de fora, pelo menos é melhor, né? Não sei, mas Deus sabe de tudo. Tudo é no tempo de Deus, né? Eu sei que, ou de fora ou daqui, eu sei que você está crescendo, né? Graças a Deus. Está crescendo, tá conhecida e vai ficar ainda mais. Amém. Porque grandes coisas Deus ainda tem para fazer. Amém. Porque aquele que trabalha para ele não fica devendo nada. E a gente sabe que esse aconchego da AD é uma porta aberta para abençoar as mulheres, como foi dito aqui no início, e levando a palavra de Deus através da tua vida. Agora me conta uma coisa que eu tô curiosa para saber aqui, como é que tu consegue manter aquela casa toda arrumadinha, com aquela bênção que corre o dia todo, que eu vejo lá na igreja. É muita loucura. Eu digo que, assim, muita gente não dá conta. Impecável, a tua casa é impecável. Graças a vou ser sincera, que pra muitos é uma loucura, mas assim, eu é o dia todo. Aí as pessoas às vezes falam assim, é porque não tem outra ocupação, não. Eu sou assim mesmo. Eu vou buscar ele, mas antes eu passo a vassoura na casa, se eu não passei de manhã. Se eu vou buscar ele na escola. Se ele dorme e a casa não foi limpa durante o dia, eu limpo depois que ele dorme. Se eu não apagar, né? Porque ele também, ele é agitado, Suga ele as energias. Mas assim, eu limpo. Eu não deixo nada fora do lugar. Eu acho que o que mantém ela limpa não, organizada, é a minha organização. Sim. Eu organizo o quarto, eu organizo a sala. Porque tem gente que a gente chega num lugar, tá almofada para todo lado, manta amassada lá, embolada. Eu não, eu sempre mantenho ela organizada. Eu acho que é o princípio de tudo. Porque assim, a gente fala assim, jantou, lava os pratos. Enxuga e guarda. Eu não tenho escorredor. Não gosto. Então, enxuga e guarda já de antes. Quem chega, não por chegar, mas quem você mesmo vê, você vai ver que tá bagunçado. Porque é uma desorganização. Sim. É visual. Então, assim, se você dorme, acorda, não levanta, não forra a cama depois que levanta, tá o quarto bagunçado. Às vezes você não precisa nem varrer, nem tirar poeira, nem passar um pano. Mas só em você forrar a cama, lavar os pratos, às vezes tirar até o lixo,
já tá organizado. Então, é muita loucura, porque eu mantenho organizado. Mas, assim, aquilo me traz paz. Eu acho que é isso que as mulheres acabam se identificando. Sim. Porque traz paz pro ambiente. Se tu chega em um lugar que tá tudo bagunçado, tudo cheio de desordem, acaba traindo mau cheiro, barata, né? Com certeza. Então, tu não vai ter paz naquele lugar. É verdade. Se a partir do momento que tu chega e vê que tá ali tudo limpinho, de certa forma, tudo organizado, aquele ambiente te traz paz. Pode ser no ambiente de trabalho, no ambiente que você estuda, no ambiente que você mora, você dorme. Então, eu lavo as roupas, tiro do varal, já dobro e guardo. Não preciso nem passar. Dependendo do pano, né, do tecido, não preciso nem passar, porque eu já tiro do varal. Já tira e já guarda. Teve uma que falou assim pra mim, de toda vez que eu lavo roupa que eu tiro do varal, eu só lembro de tudo. Porque antes eu deixava lá, e aí as roupas machucava. Porque ninguém sabia se estava machucado, lavado, passado, se precisava passar ou não. Hoje ela guarda. Então também é uma forma de incentivar a manter organizado e aquilo transmitir e você também ter paz. É isso mesmo. Mas é uma loucura. Mas é uma loucura que imagino. cansa, mas traz paz ao mesmo tempo. Eu imagino. E hoje, eu acho que é válido falar isso. Muitas mães, elas, quando tem criança pequena, elas desfazem a casa toda, né? Eu fiz isso logo no início, até mesmo porque aquele centro que fica ali no meio da minha sala, ele tem as pontinhas, porque é todo espelhado. Sim. E a princípio eu tirei. Aí com aquela vontade de deixar arrumado, eu coloquei novamente. E aí ele brincando quebrou. Aí eu mandei consertar e tal, e fiquei um tempo sem ele. Mas assim, por cuidado eu tirei. Mas depois que ele já fez 1 ano e quase 2 anos, eu falei assim, não, agora a mamãe vai colocar e você não vai quebrar mais nada, porque você tem que aprender. Porque assim, falei até isso nos stories para as mães também. Se todo lugar que ele chegasse e que ele visse tudo fora do lugar, ele ia achar que ele era comum. Aquela, vou tirar porque para a criança não quebrar, não sabe, não desfazer daquilo, tá mexendo, não. Eu falei, a partir de hoje, mamãe vai deixar tudo no lugar para você não quebrar e nem colocar a mãozinha. Tudo porque tem coisa que é para você aprender aqui, para quando chegar em casa de outra pessoa, você não mexer em nada e também não quebrar. E de lá para cá, Deus abençoou que ele não quebra mais nada. Ele andou quebrando, bem menorzinho, né? Acho que querendo mexer, que é normal aprender da criança, né? Na idade. Na curiosidade. Cabe a gente estar instruindo. Mas aí eu ensinei, hoje ele chega em qualquer lugar, ele não mexe mais em nada e nem quebra mais. Tudo é o papel, né? Fundamental da mãe, da família, tá ali instruindo. Justamente. Eu falei, vai chegar em outra casa, você vai bagunçar? Você vai mexer? Não. A pessoa que a gente for na casa visitar não vai tirar tudo do lugar quando porque você chegou. Então, vou lhe ensinar de agora. E graças a Deus deu certo. Aí isso incentiva as mães também. É meio complicado, né? Porque cada criança, cada caso é um caso. Mas eu acho que tem dado certo. Para algumas que eu já falei sobre isso. Porque me perguntam muito isso. No direct, me perguntam muito. Tá vendo aí? Já vai para como cuidar da casa, cuidar do marido, instrução dos filhos, e aí vai a Djane evangelizando através do Instagram. Em questão de evangelizar, elas me cobram muito. Tem gente que acaba deixando de seguir, né? Porque nem todo mundo quer ouvir a verdade, quer ouvir a palavra do Senhor. Mas tem muita gente que me cobra. Fala mais. Só que, Grazi, eu vou ser sincera, não sei se é orando pouco para que isso aconteça, mas assim, tem dia que a gente acorda com aquela vontade de falar, porque o Espírito Santo está instruindo a gente. Tem dia que eu tenho vontade de falar, mas eu deixando para depois. Sendo uma Marta, né? Sim. Sendo Marta Maria. Marta. E tem dias que eu não tenho nada para falar. Eu falo, não, se hoje eu não tenho nada para falar, eu não vou inventar. Mas realmente eu sou bem cobrada. Eu acho que antes eu falava mais. E agora eu dei uma parada e agora... Não, de uns tempos atrás eu dei uma parada, mas agora eu tô voltando. Graças Inclusive, tem uma irmã lá da igreja que no dia que o menino se decidiu, ela voltou. Porque eu falei nos stories que até
mais um ano da igreja Shekinah, Sim, né? o aniversário. O aniversário da igreja, ela foi. E hoje ela comentou nos stories comigo no direct, ela falou assim, ó, eu fui porque é de você. Glória a Deus. E aí eu tenho cobrado a ela, não te vi no culto. Ela não, porque ela vai muito pra roça com as filhas. E aí mas ela me agradeceu e eu falei, não, Deus em primeiro lugar. Ela, não, porque foi através dos seus stories que você falando, que ia ter, que você me incentivou, me reanimou, reacendeu Olha a chama, pra né? isso. Então eu sou muito cobrada em questão disso. E eu tenho pedido a Deus pra mim colocar palavras sábias, direcionamento do Espírito Santo pra poder falar mais sobre isso, sobre o evangelho mesmo em si. E eu vejo assim tua gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, né? Tu se dedicando para Ele. Aí eu queria saber como que foi essa conversão tua com Jesus Cristo. Tu podia me contar um pouquinho, que a gente se conhece, né? Mas assim, tu nunca chegou para me falar. Sim. E essa é a oportunidade. Agora em junho, 23 de junho, faz 14 anos que eu me decidi. Eu fui para um retiro evangélico e aí foi eu, uma turma, e eu não era evangélica. Nem eu namorava uma outra pessoa, nem ele tinha se decidido, e aí 3 meses ele tava. E eu não queria. Assim, eu queria, mas tinha medo, porque ia mudar a vida toda, né? E aí eu fui pra esse retiro, não fui legal, não fui boa da vida. Vou ser sincera. E aí, nessa época de festividade, tinha o São Pedro, tem o São Pedro de Piauí, né? E nessa época ia tocar calcinha preta. E aí eu adoro dizer isso, eu amo dizer essa parte, você não tem noção. Então, E aí eu era vontade. apaixonada por calcinha preta. Quando, no dia desse retiro, eu não fui boa também por isso, porque eu queria estar na festa. E aí teve esse retiro, tinha uma igrejinha, o pessoal já foi para esse culto. No outro dia, e eu lá, enfesada, zangada da vida. Fui assim, sabe, foi coisa de Deus. Deus que me levou. Mas assim, eu, ser humano, não tava legal. E aí no dia do feriado do São João mesmo, que foi no dia 23, eu teve, né, a parte da oração, louvores, só aquela comunhão das pessoas que estavam no retiro. E aí o pastor fez o apelo. O pastor que eu congreguei lá em Piauí, na igreja dele, o pastor Paulo, lá da Assembleia. Tu morava lá em Piauí? Morava lá. E aí ele fez o apelo. Grazi, eu não me... Até hoje, até ontem, quando eu pensei nessa história, porque eu lembrei que ia fazer 14 anos, Sim. foi falado isso na igreja, né? Sim. E aí eu falei assim, como foi que eu levantei a mão? Quando ele fez o apelo, eu levantei a mão, que eu não sei como foi que eu levantei. Que não era da minha vontade. Sim. E eu creio que foi o Espírito Santo que fez assim, ó. Uai, levantou a minha mão. Escolhida de Deus. E aí, de lá pra cá, eu liguei pra manhã no mesmo dia, disse, foi a última questão do dia, foi esse apelo, essa comunhão entre os irmãos. Eu decidi, a gente foi pra casa à noite, eu liguei pra mãe me decidi. Mãe, ai, tu não vai ficar, não, tu fez isso, mas tu vai desistir. Ela não foi, hoje eu vejo que não foi uma palavra pra eu desanimar. Não. Ela falou assim, tu fez certo, tipo assim, tu tá certa do que tu fez, porque assim, é uma decisão muito séria. E ela pensou assim, pra você não voltar atrás, né? Foi nessa questão. E aí eu falei, não, tomei, meio assim ainda, mas assim, foi a melhor decisão da minha vida. Grazi, de lá pra cá, a gente vai caindo e levantando, mas eu nunca desviei. Amém. Pra dizer assim, eu fui pro mundo, eu bebia, Sim. eu gostava de roupa curta, assim, eu não vou dizer que eu fiz 1001 coisas absurdas, mas assim, o que eu mais fiz, que foi uma coisa que eu falei assim, vai ser difícil, foi questão de beber, que eu bebi em família, churrasco, festa, e de vestir roupa curta, porque eu gostava de festa. Sim. Então, eu nunca gostei de calça, mas eu gostava de botar shortinho e saltinho. Ia ser o mais difícil. E aí, Deus foi lapidando. E aí a gente não ficou mais junto. Foi uma prova dos 9. Porque todo cristão, eu falo assim, né? Eu tenho esse ditado que eu falo que todo cristão passa a prova dos 9.
E aí, de lá pra cá, eu falei assim, todo mundo julgou, falou assim, ela não vai ficar. Ela não vai ficar, ela não vai ficar, ela vai sair, ela não vai aguentar. Vários julgamentos, humilhações. Grazi, foi muita coisa. Eu já falei muito sobre isso nos stories também, no Instagram. E teve um dia que eu saí do culto e eu ouvi nitidamente uma pessoa falar assim, ela não vai ficar. E agora que não estão juntos, se ela for para Batam, piorou. Meu Deus. E aí eu cheguei no meu quarto, lá na casa que eu morava, ajoelhei chorando. Eu já chegava chorando em casa. Na igreja, tu me via, tava linda e maravilhosa, uma princesa, rindo, feliz da vida. Mas quando eu chegava em casa, só o bagaço dentro, da né? laranja. Bagaçada. Aí eu falei assim, Senhor, se tu me chamou, se o Senhor me chamou, o Senhor vai me fortalecer. Não só por mim, mas para mostrar para aqueles que o Senhor me chamou. Glória a Deus. Porque só muito apontamento dizendo que eu não vou nem permanecer, então o Senhor me chamou para brincar. A partir do momento que eu me decidi, não tô pra brincadeira não, me fortalece, Pai. Glória a Deus. E aí chorei, era uma dor incrível, porque foi uma separação, né? Uma dor incrível. E aí de lá pra cá, Grazi, nesse dia que eu chorei, que eu dormi chorando, eu senti, até hoje eu sinto que ali foi a mão de Deus. Eu senti Deus na minha cabeça assim, ó. E fazendo assim na minha cabeça, ó, alisando, passando a mão assim, passando nas minhas costas. E no outro dia eu cheguei no trabalho e falei assim, tinha um amigo, Deus colocou 3 pessoas para me fortalecer na caminhada. Porque eram muitas pessoas só para apedrejar. E essas 3 pessoas eu nunca esqueci. Não tenho muito contato mais, mas assim, são pessoas que eu carrego no meu coração. E uma dessas pessoas, ele era casado com essa minha amiga, e a gente subiu um monte, a gente conversava no trabalho, e eu falei assim para ele, Wagner, hoje eu senti um toque, essa noite eu senti um toque diferente. Ele tava saindo para trabalhar, ele sentou e falou assim, minha irmã, eu vou te ouvir. Eu falei assim, eu chorei tanto essa noite, pedi a Deus para me fortalecer, porque as pessoas estão dizendo que eu não vou permanecer na presença, tal, principalmente se eu for para Batam. Mas assim, eu senti o toque do Senhor diferente. Glória a Deus. Eu senti Ele me acariciando. E eu não senti medo, porque como eu estava sozinha, eu poderia dizer assim, não é o Senhor, mas assim, eu sentia que era o Senhor me acariciando. E ele falou assim, minha irmã, foi o Senhor, Ele te visitou. Deus. E de lá pra cá eu não me esqueci, eu tenho tido algumas experiências assim que eu falo, não, é surreal. De saber que é Deus mesmo que me escolheu, mesmo eu pensando assim, eu vou fazer o quê? Eu vou ser o quê na presença do Senhor? O que é que eu vou fazer de diferente? E aí Deus só me fortalecendo e confirmando algumas coisas. Grazi, eu vou ser bem sincera, eu acho que assim, eu tô atrasada para o que Deus me chamou. Tô atrasada. Mas assim... Mas não tá parada. É o que eu tenho me apegado bastante. E nesses últimos dias, depois do aniversário da igreja, Deus vem falando comigo praticamente diariamente. Depois daquele dia, tu tava lá, não Tava. Deus vem falando comigo fortemente depois daquele dia, só pra confirmar. Te incomodando, né? Me incomodando, usando pessoas na pregação, no Instagram. Às vezes eu tô ali, ó, pensando que tô só passando uma horinha, distraindo-se, de distração, mas não, Deus tá falando comigo. E é isso, de lá pra cá só foi tentando se fortalecer cada dia mais, né? Porque a Bíblia fala que cuidado para não cair. Cuidado para não cair. Aquele que tá de pé, cuidado para que não caia. É. E eu vim me apegando a isso, porque não é fácil. Não é fácil, às vezes a gente cambaleia para um lado, cambaleia para o outro. Mas é igual uma árvore que enverga, mas não cai. Enverga, mas não cai. E aí eu fico tentando dessa forma, porque assim, eu não me vejo fora da presença. E eu escuto muito as pessoas dizerem, eu gostava de Adjane antes. Olha pra isso, que tentação. Eu disse, não, vocês não têm noção de como eu tô agora. Então, assim, Adjane antes porque eu continuo sendo animada, porque a bebida anima. E depois que sai. Mas eu continuo sendo animada e agora é uma animação de verdade. Aí tu vai cantar quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, né? E pra glória de Deus, vai fazer 14 anos agora. Glória a Deus. Não sinto nenhuma falta. E fui tentada o ano passado. Verdade. Fui tentada. A gente chegou próximo à festa de São Pedro lá em Piauí. Meu Jesus.
E aí eu senti nitidamente, assim, até eu me arrumei e falei assim, não, a gente só vai na rua ver o movimento, porque aqui não tem nada e os pais de Alex moram lá. E a gente vai na rua só ver o movimento, comer um hambúrguer e tal. Só que nessa tentação de sair para comer um hambúrguer, por um triz a gente não para o carro e fica lá, né? E aí ficou procurando estacionamento, eu falei assim, ó, o Espírito Santo falou assim, se tu for, tu vai e para voltar vai ser difícil. Meu Deus. Então tu evita até chegar na entrada. Deus é tão bom que não tinha lugar nem de estacionar carro. E eu falei assim, e eu não queria, sabe aquela coisa que a gente não quer contrariar as pessoas? Mas eu falei, não, mas antes eu contrariar as pessoas do que contrariar o Senhor. E aí eu falei assim, não, eu quero ir pra casa. Não quero, se tiver lugar de comer um hambúrguer, a gente come lá onde não tem movimento. Mas se for pra ficar aqui, ainda bem que não achou nem vaga. E aí é como se tirasse um peso das minhas costas, um saco de cimento. E Deus já age assim comigo. Tá vendo? Tudo que de sobrenatural, de experiência, simples que seja, é como se tirasse o saco de cimento das minhas costas. Tu sente, né? Sinto. E aí quando eu falei assim, não, eu não quero ficar aqui não, porque eu não falei pra pessoa, né? Eu falei, se eu for, na minha cabeça, vai ser um caminho que pra voltar vai ser difícil. Porque eu tenho certeza que tu já ouviu isso. Pra você ir pra uma igreja e aceitar é meio difícil, mas acontece. Mas quando você sai pra você voltar, se reconciliar, é mais difícil. É mais difícil. Mais difícil. Com certeza. Aí eu falei assim, não, o Espírito Santo tá falando comigo, eu não vou, porque se eu for, vai ser assim, perde a vergonha. A gente não tem mais vergonha, a gente não tem mais temor, o Espírito Santo vai se afastar de mim. Alimentar a carne, acabou. Vou alimentar a carne só em descer desse carro, em estacionar. Aí não tinha estacionamento, Deus falando comigo o tempo todo. Quando eu falei assim, não quero ficar aqui. Cuidado do Espírito Santo. Deus tirou o saco de cimento das minhas costas, a gente saiu, foi pra casa, comeu um hambúrguer em um lugar que não tinha movimento nenhum e fomos pra casa. No outro dia só foi vitória, que eu falei assim, não, já pensou se eu tivesse ido? Meu Deus. A vergonha tinha acontecido, porque a gente sai, vai fazer o que não deve, né? De certa forma, vai estar ali no meio de lugares, de pessoas que não era pra estar, um ambiente que não condiz mais a gente. Sim. E de uma hora pra outra, quando vê, tá fora da presença. Porque é assim que começa, uma coisinha, né? É como se fosse uma faísca. Isso. E aí, tu vigiou, né? Vigiei. Foi e fico besta porque Deus vigiou. se conseguiu ouvir a voz de Deus, porque não estava no momento de oração, não estava no momento de perguntar, de pedir. E Deus falando comigo, o cuidado dele. É o cuidado da misericórdia, né? Tem hora que eu falo assim, Deus nos alcança. Deus não tem os seus preferidos não, mas ele tem um chameguinho com alguns. Como disse assim, ele tem um negócio comigo. Tem um negócio comigo diferente. Glória a Deus. Vamos dar uma pausazinha agora para tomar um suquinho, um Nutrical. E o Nutrical, gente, a Nutrical, o suco, sempre nos melhores momentos, né? Vocês não têm noção. Tá sempre lá em casa, comigo, com o Afonso. O Afonso ama de acerola também. E aqui já tô inaugurando, ó, a canequinha do podcast. Maravilha. Com o suquinho da Nutrical de acerola. Tinha que estar aqui comigo, né? Inclusive, é minha parceira, a Nutrical é minha parceira desde o início. Eu sou muito feliz com essa parceria da Nutrical. Rodney, um beijo. Voltamos com o nosso bate-papo com a influência de milhões que está aqui conosco. E eu queria te perguntar uma coisa, continuando a nossa conversa, que eu estou curiosa para saber, porque você é uma mulher sonhadora. E tem algum sonho que tem dentro de você desde criança, que ainda vive dentro de você, que você ainda não realizou? Grazi, para te falar a verdade, eu acho que eu me encontrei. Então, assim, eu não tenho um sonho que eu ainda não realizei. Eu sempre tive um sonho de ter uma casa. Sim. Nunca sonhei com carro, com muito dinheiro. Nunca fui, de certa forma, nunca tive essa ambição. Mas, assim, eu sempre sonhei ter uma casa, um cantinho. E, assim, quando
Deus me proporcionou até essa casa, foi um sonho realizado. E junto com a casa já veio a família, né? Foi uma coisa encaixando na outra. Primeiro a família, a casa, que a gente morava de aluguel em Piauí. Quando eu engravidei, eu vim para Ubatã e Deus me presenteou com essa casa. E já foi um sonho realizado. Então, eu não tenho um sonho para ser realizado. Sim. O meu sonho de consumo já foi realizado, que é ter minha família e minha casa. E depois disso, eu queria ter um filho. A princípio, novinho, eu não queria ter filho. Não queria de jeito nenhum. Sempre falava, não quero ter filho. Eu tinha muita besteira de pensar assim na transformação que eu ia ter. Do corpo, psicologicamente, não ia ser bom. Financeiramente, né? Que exige muito. Criança exige muito de um bom financeiro. Por quê? Porque você quer dar tudo de bom e do melhor? Também, sim. Mas assim, poder colocar em uma boa escola, poder vestir, calçar bem, comer bem, levar no médico, num pediatra. Eu me preocupo muito com a alimentação de Afonso, que quando passa um dia sem ele almoçar direito, eu falo, não, tem que levar no médico. E aí, a última vez que eu entrei em pane, é coisa de mãe, que o pai sempre fala assim, ele não almoça bem hoje, mas amanhã ele almoça bem. Ele comprou uma vitamina, de lá pra cá, Afonso... Eu falei, não. E outra coisa, esse negócio de só medicamento, uma vitamina, uma coisa pra abrir apetite, tá errado, eu vou orar. Comecei a orar. A mulher de fé entra tanto, nessa. te juro, que ele fala assim, mamãe, tua oração foi forte. Oxe, gente. Graças, ele é um menino muito sabido, muito inteligente, que eu falo assim, esse aí Deus botou a mão pro rosto. Tudo que Deus fez com ele foi... Eu falo que foi um pouco a mais. Eu sei que Deus faz tudo na medida. Sim. Mas assim, eu falo, Deus, eu te pedi um menino inteligente, te pedi um menino perfeito, educado, que todo mundo gostasse. Mas assim, tu exagerou um pouquinho na dose, não, pai? Porque ele é inteligentíssimo. Eu falo que, tem hora que eu falei, ele é super dotado. Ele fala assim, mamãe, tua oração foi forte. Porque agora ele tá se alimentando bem mesmo. Graças a Deus. De uma forma assim que ele começou a ficar com as bochechinhas já gordinhas novamente. E aí eu não dou mais a vitamina pra abrir apetite. Eu nunca fui de dar. De vez em quando eu dava assim, né? Porque quando ele não se alimentava bem, eu falava assim, não tá legal. Mas é coisa... Até gente adulto, tem dia que tá afim de se alimentar muito, tem dia que é menos. E assim vai. Mas em questão do sonho, meu sonho hoje já é realizado. E falando de propósito, de sonho, quando eu comecei a namorar com o Alex, a gente noivou, casou, e eu não queria ter filho por conta, como eu falei, do financeiro. E aí veio Lavinha, que é minha sobrinha. Sou apaixonada, muita gente pergunta até que se é minha filha. Quando minha cunhada falou que estava grávida, eu falei assim, é propósito de Deus. Coloquei isso na mente, não sei se foi Deus que colocou, se foi eu que coloquei, eu sei que era propósito de Deus. Onde eu ia, ela ia junto. Colocava pra dormir. Eu sempre via ela contigo. Colocava pra dormir ali na sacada lá da casa de manhã. E aí eu comecei a pegar um amor, dormia com ela, acordava. Graças, eu ia trabalhar, só que antes de eu acordar pra ir trabalhar, eu acordava pra vê-la dormindo, ou se ela já tinha acordado, pra eu brincar até da hora de eu ir trabalhar. E aquilo foi criando um amor que eu falei assim, ai Deus, eu quero agora uma pra mim. E eu brinquei várias vezes de pedir a Caio ela pra mim. Ele, achei, mas é coisa. E aí foi indo, e eu comecei a pedir perdão a Deus. Deus me perdoa, porque eu disse tantas vezes, eu não sabia o que falava. Quando eu dizia que eu não queria ter filho. Ô pai, me perdoa, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Eu tenho tanto amor pela minha sobrinha que agora eu imagino como seja um amor de mãe e eu quero ter agora o meu. Não que eu ia deixar de amá-la, né? Sim. Que até hoje, se eu pudesse. Mas assim, eu quero ter essa experiência. Um só, Senhor, tá bom. E aí, fui tentando, Grazi. Casei com 1 ano, eu fui tentando de todas as formas que tu imaginar. Aí eu falei assim, se eu não tenho nenhum problema, tu não tem... Ou tu tem? Ele, não, eu já fiz também. Eu falei, mas não é possível não, por que demora essa? E aí, ansiedade.
Só que eu falei, ó, Senhor, se não for da tua vontade que eu tenha filho, eu vou me aquietar. Não vou tentar mais, não. Tinha parar de tomar os remédios, vou me aquietar. E nessa quietação minha foi que Deus agiu. Olha, quando eu menos esperei, ó lá, atrasou a menstruação e eu falei assim, Senhor, a barriga, eu tava magrinha na época e a barriga começou a inchar. E aí foi o aniversário de Lavínia de 1 ano, ou de 8 anos, 6 anos. Aí falaram assim, Ediane, tu tá magra, mas tu tá com pé de barriga. Ó, pra aí. Aí eu falei assim, será que... Aí minha cunhada falou, será que tu tá grávida? Eu falei assim, não, que tô nada. Aí a Alex falou assim, eu acho melhor você fazer um exame. Aí eu falei assim, ó, Jéssica, aí eu cochichei no ouvido dela, falei assim, eu vou fazer amanhã. Ele vai estar trabalhando, eu vou fazer um exame e vai ser surpresa. Mas eu não tô muito confiante. Mas tu tava sentindo alguma coisa? Não, de boa, sem sentir nada. Eu falei assim, eu vou fazer pra tirar o peso da consciência, mas tô achando que eu não tô, não. Graças aí eu acordei, fiz aquele do xixi, né? Boto o palitinho lá. Deu 2 palitinhos. Eita. E eu sozinha em casa. E eu olhei e falei assim, não, tá rosa. Aí eu liguei pra um, liguei pra outro. Tá rosa, mas eu vou falar. É rosa assim mesmo, não é vermelho forte, não. Eu falei, mesmo assim, eu não tô satisfeita, não. Fui na farmácia, pedi aquele outro. Sim. Fiz, deu positivo. Não satisfeita, eu fui fazer um exame de sangue na Controle em Piauí, no laboratório. Fui e fiz. Aí ela falou, passa daqui a 1 hora pra pegar. Fui na rua, elaborei toda a surpresa, já convicta que eu tava. Falei, se os outros deu, esse vai dar também. Mas aí é só pra botar que eu queria fazer uma caixinha surpresa pra pegar ele de surpresa. E aí fui, elaborei tudo. Comprei as coisinhas pra botar na caixa, fazer surpresa pra ele. Quando peguei o exame, entrei no carro, em frente ao laboratório. Falei assim, tô lascada. Tava grávida. E aí liguei pra um, liguei pra outro, mas não conte pra ele que eu vou... Como era próximo do Dia dos Pais, era em agosto, e o Dia dos Pais era 1 semana depois, eu falei assim, vou fazer surpresa no Dia dos Pais. Aí contei pros avós, surpresa, e por último foi ele. No mesmo dia, não, primeiro foi ele, depois os avós. Aí contei tudo assim, né, separadamente, fiz aquela surpresa. E aí agora já vim fazer o exame do Dr. Caio, já tava de 2 meses. Dr. Caio já caminhando para 2 meses, Dr. Caio falou assim, ó o coraçãozinho batendo, o seu coração já tá... Oh, meu Deus, que emoção. Foi, e lindo. E aí bora fazer os exames, tudo certinho. Aquele exame que vê o corpo todinho, né? A morfológica, vê tudo certinho, tudo bem. Aí caminhando para quase 5 meses, eu fui pra doutora Zerlene. Cheguei lá, ela falou assim, fui pegar só as fotinhas, que eu falei, eu quero as fotinhas pra botar no porta-retrato. Aí a moça da recepção falou assim, ó, ela quer falar contigo. E eu tava na rua pra comprar mais coisas do enxoval. Sim. Achei estranho, que eu falei assim, oxe, ela quer falar comigo. Aí ela, aguarda um pouquinho. Aí eu entrei, quando eu entrei, ela falou assim, eu não tenho uma notícia boa pra lhe dar. Bem direta. Eu disse, oxe, doutora, mas assim, a senhora esperou chegar aqui pra pegar as fotos? Ela, eu falei, por que a senhora não me ligou pra falar? Ela, não, mas vou falar agora e você tá com alguém? Eu falei assim, não. Aliás, estou com minha cunhada só, tá lá fora, aqui dentro só entrou eu mesmo. Ela falou assim, porque eu tenho uma notícia não muito boa e já vou lhe encaminhar pra Salvador. Aí eu falei, você pode dizer. Você tá preparada? Eu falei, não, a gente nunca tá preparada, mas dependendo do que a senhora me disser, seu filho tem uma síndrome e pode ser uma síndrome de Down ou uma outra síndrome que seja uma má formação. Aí eu indaguei a ela, eu falei assim, como é que ele tem uma síndrome e que a senhora não me disse isso antes, tá me dizendo agora, só porque eu vim aqui buscar as fotos? Porque se eu não viesse buscar essas fotos, eu ia ficar sem saber? Ela não teve resposta. E eu disse assim, tá repreendido em nome de Jesus. Mas mesmo assim tem apavorada, né? Sim, uma notícia dessa. E aí eu saí da sala, ela falou assim, vou encaminhar. Aí eu só fiz essa pergunta a ela, mas não tem nada que faça reverter essa situação? Ela, não, porque síndrome é síndrome. Eu chorei, saí da sala desesperada. Liguei pra Alex, ele tava saindo do trabalho. Eu falei assim, vida... A doutora disse que nosso filho tem uma síndrome.
Ele falou assim, eu não aceito Jesus. Meu filho não tem síndrome nenhuma, porque era o meu sonho ser pai, e o Senhor vai me dar, e vai me dar perfeito, tá repreendido. Eu repreendo o que essa mulher disse. O que vier, o que veio sobre a boca dela, né? Sim. Aí eu falei assim, ai, mas eu tô temente, eu tô com medo, eu tô com medo. Aí ele falou, bora pra casa orar. A gente tava vindo pra Ubatã pra ver mãe e pai, que a gente tava morando lá ainda, né? E aí ele foi, Grazi, e orou pela minha barriga, ungiu. E foi aquela coisa, aquela cena assim, hoje a gente vê que é lindo, né? Sim. Mas assim, eu chorando, ele chorando, e fui pra casa com um enxoval, chorando, e ele chorando. Aí Deus usou Jéssica pra falar assim, bora marcar um exame. Isso era às 18 horas da noite já. Bora marcar um exame com o doutor Caio. O doutor Caio vai dizer tudo o que é, o que não é. E eu falei assim, Senhor, eu, a partir de agora, eu vou entrar em propósito contigo. Porque, assim, existem várias questões para ser e para não ser. Então, assim, quem vai dar a palavra final é o Senhor. Mas o Senhor vai usar o homem aqui na terra para me dar confirmação. E aí fiz um propósito com o Senhor de ficar sem o Instagram do Aconchego por 1 ano. Com o coração partido, Grazi, porque assim, é uma coisa que eu amo, tá? Sim. E aí eu falei assim, Senhor, o Senhor vai me dar a vitória, eu vou ficar 1 ano sem o Instagram da casa. Só vou usar o meu normal mesmo, só com fotinhas dele. E aí fiz esse propósito em outubro. Eu tava com 4 ou 5 meses. E aí fiquei 1 ano todinho sem o Instagram. Algumas pessoas passaram a me seguir no meu pessoal e eu fui no outro dia pra Dr. Caio, 6 horas da manhã antes do consultório abrir aqui. E aí passamos por ele, eu, Alex e Jéssica na sala, e ele olhou minha barriga toda e falou assim, mãe, eu vou lhe dar uma certeza para você já tá com seu coração em paz. Não tem má formação nenhuma. Olha pra isso. O líquido que tem atrás, que é da nuca para cervical, ele vai dissolvendo conforme a criança vai crescendo. E aquilo pode ter sido uma falta de atualização da médica. Não foi bem com essas palavras, mas resumindo isso. E aí, mesmo assim, eu falei assim, doutor, mas mesmo assim eu continuo apavorada. Ele falou assim, não, é normal. Mas assim, daqui a 20 dias você retorna, que eu vou lhe dar todos os exames mastigadinho, prontinho, para você ter mais convicção disso. Mais certeza, né? E aí passaram esses 20 dias. Grazi, mesmo assim, ele depois dos 20 dias, eu orando, pedindo a Deus, fiz o propósito, mas mesmo assim eu não deixava de orar, porque eu tava temendo, morrendo de medo. Eu falei assim, eu tô igual Tomé. Mas eu falei assim, não, mas como Deus sonda coração, mesmo eu temente, Deus sabia que dentro de mim tinha uma fé, mesmo eu temente. E aí eu fui para uma vigília lá na igreja e Deus usou a pastora para ungir minha barriga todinha. Ninguém sabia disso, só quem sabia eram os meus pais, a minha cunhada daqui e a minha cunhada de lá, e Alex. Mas ninguém sabia. Nem ninguém do trabalho, nem meu, nem de Alex, nem ninguém da igreja. Na época eu tava lá na Assembleia. Ninguém sabia. Porque assim, eu falei, não vou falar isso pra ninguém, não. Muitos vão torcer contra e muitos vão torcer a favor. Porque a gente não tá no coração de ninguém. E tem coisa que é só eu e Deus. Por mais que o pai tivesse com a fé dele inabalável, mas eu, por ser mãe, por estar gerando na minha barriga, eu não tive sossego quase meses nenhum. Mas depois dessa notícia. E aí eu fui para essa vigília, Deus usou a pastora para ungir minha barriga e falar assim, você vai para Ubatã, você vai para lá. Para lá onde? Para eu vir morar aqui. Mas não precisa temer não, Deus está no controle de todas as coisas. E na sua barriga, Deus está gerando profeta. Glória a Deus. E vai ser tudo perfeito, tudo perfeito. Mas eu agradeci, chorei, falei assim, Deus, tu tá um negócio mesmo dessa gravidez minha, porque só o Senhor sabia disso aqui dessa vigília, eu e Alex. E aí Deus usou a pastora para confirmar. Só que eu só tive paz mesmo quando Afonso saiu da minha barriga. Assim, eu tinha fé, mas eu tava com um pouquinho de temor. Sim. Assim, queria mesmo que Deus me mostrasse que realmente ele
tinha falado, confirmado, mas quando saísse, que fosse mesmo a bênção gerada. E de lá pra cá, Deus fez. E aí eu continuei, Afonso nasceu, o médico frisou bem para minha sogra, seu neto é lindo, branquinho e perfeito. Oh, meu Deus. E ela não sabia de nada. E eu tremendo na maca, que foi cesárea. E aí eu tremendo na maca, eu ouvi ele falar isso. Eu falei assim, ai, Jesus, é inacreditável. Mesmo assim, dele, né? Deus é tão fiel. E a gente nem merece. Na verdade, eu nem merecia aquela fidelidade toda. E aí ele fez, Afonso... Aí eu pedia em oração, Afonso... Eu falava assim, Senhor, que Afonso seja comunicativo, igual Lavínia é. Porque eu quero que as pessoas amem Afonso como ama Lavínia. Porque não seja aquela criança recatada, aquela criança que as pessoas, né, falam assim, ai, que menininho chato. E aí ele veio comunicativo, perfeito, lindo, eu acho ele lindo. Mãe, né? E inteligentíssimo. Eu falo assim, eu bebi muita água de coco. Afonso veio muito inteligente. Eu brinco até hoje com o pai que eu bebi muita água de coco, porque diz que quando bebe água de coco a criança vem inteligente. E ele, Afonso vem inteligente, que eu falo, ele tem um QI a mais aí. E às vezes reclamam que ele é muito... Principalmente quando chega na igreja. Eu falo, mãe, tu quer que eu perca a bênção antes do culto começar? Mas assim... Eu dou graças a Deus, porque várias noites, perfeito, né? eu, quando vou orar, eu louvo a Deus pela vida dele, porque eu vejo muitas postagens de crianças, né, que estão em cima de um leito, que vegetam em cima de uma cama, e Deus tem me dado essa oportunidade do meu sonho ser realizado, do sonho de Alex ser realizado, de um menino perfeito, que todo mundo gosta, todo mundo acha lindo, inteligente. E às vezes eu reclamo, falo, tu tá demais, mãe, quieta um pouquinho, para um pouquinho, fica quietinho um pouquinho. Mas assim, ao mesmo tempo eu glorifico ao Senhor pelo fato dele ter me dado com saúde, e saúde em abundância. Nada do que foi falado, que ali foi uma seita, né? Nada do que foi falado, aquela coisa negativa, aquele temor que a gente teve no coração, nada daquilo prevaleceu, porque a palavra do Senhor é que permanece e a sua fidelidade é que dura para sempre. Eu falo que, como a Bíblia diz, né? O choro dura uma noite, a alegria vem amanhecer. Eu passei a madrugada chorando e no outro dia Deus usou o médico Dr. Caio para me dar uma resposta positiva e de lá para cá eu me agarrei com fé, mesmo com um pouquinho de medo, mas Deus sonda coração e saber que mesmo com medo, eu tava com fé do que ele ia me dar, meu filho perfeito, e ele me deu. Glória a Deus. Testemunhei isso no Instagram, alcançou várias mães passando por um diagnóstico igual ou parecido, e aí foi muitos envios, encaminhamentos para outras mães, porque é complicado. A gente nunca quer ter um filho que não seja perfeito. E quando a gente tem, mesmo que seja desgastante criar um filho, mas a gente tem que agradecer a Deus por essa fidelidade. Não que ele não tenha com as outras pessoas, mas assim, ele sabe como e por que dá. A cada um. A cada um. É isso mesmo. É aquele ditado, né? Que cada um sabe, Deus sabe o fardo que cada um aguenta. E um dos pontos positivos foi tu e Alex. Vocês rejeitaram a palavra negativa assim que foi lançada. Deus deu essa sabedoria. Vocês usaram de autoridade no nome de Jesus para rejeitar tudo aquilo que foi falado, ainda que não tivesse sido por maldade da médica, né? Sei lá, um equívoco na leitura das imagens, algo assim, mas foi rejeitado. E é assim que tem que ser. Tudo que vier, né, de negativo em nossas vidas, a gente, com a autoridade do nome de Jesus, a gente tem o poder dado por ele para quebrar o mal, né? Desfazer. E ele ficou um tempo dizendo assim, eu vou levar lá para ela ver. Para ela ver a fidelidade de Deus, a minha bênção, saudável, lindo. E no bebezinho ele era bem gordinho, uma fofurinha assim, gordinho, uma coxa grossa. Eu vou lá para ela ver. Eu deixo isso quieto. Até hoje, quando eu passo na porta da clínica, assim, eu não sei se eu sinto alegria
Ou aquela coisa assim, que a gente tem um testemunho para contar e o coração dá aquela fisgada, né? Aí eu fico assim, falei, eu queria que um dia eu te encontrasse ela em algum lugar para eu poder mostrar, mas não sem tendo que ir lá na clínica, porque fica meio que um desaforo, né? Uma oportunidade de mostrar, mas eu sei que não foi uma maldade. Eu ouvi e creio, me apego nisso, que foi só para ser mais um testemunho, assim, de fé mesmo, porque cristão sem testemunho não tem como, né? Como eu falei no início, a gente tem que passar a prova dos 9. Porque muitos passam e desistem da caminhada. Chuta o balde, desiste de estar na presença. E muitos passam e se apegam. E Deus tem a forma de me tratar. Eu nunca passei assim, por uma perda irreparável, que é a morte, depois que eu me converti. Mas eu tive perdas, assim, emocionais, sabe? Aquele sentimento, assim, de que eu falo agora, é Deus e eu, tudo ou nada. Aquele sofrimento que a gente sabe que só Deus vai consertar, amparar. Então, ele sabe a forma de tratar. Sim. E aí foi nisso que ele fez. Ele faz assim, foi uma forma de eu poder me achegar a ele mais um pouquinho e ter um testemunho. E hoje eu conto esse testemunho com maior orgulho. É um dos testemunhos que eu conto com maior orgulho. Foi a oportunidade, né, para tu se aproximar mais dele, para conhecer mais quem é Jesus, o seu poder. Porque tem dias, assim, a gente passa praticamente meses daquela mesmice. Nem tá quente, também não tá frio, morno, Jesus rejeita, mas a gente tá assim parado no tempo, no monótono, né? Sim. E aí Deus fala assim, não, vou fazer alguma coisinha aqui pra ela ou ele se movimentar, né? uma coisinha, vou mexer aí a chave pra ela se movimentar, ele se movimentar, e Deus tem a forma de agir. Tem gente que Deus aperta e se afasta, tem gente que Deus aperta e se aproxima. Eu mesma me aproximo na hora que eu falo, é ele que é o único que vai me socorrer, né? Mesmo. É isso mesmo. E eu amo o meu particular com ele, quando a gente não tá naqueles dias, né, meio lá, meio cá, que no outro dia ele fala assim, não, era assim mesmo que eu queria. E Deus é fiel. Deus é fiel. Maravilha. O Adjane tá sendo muito bom, viu, esse papo aqui contigo, muito edificante. E eu creio que todos que vão assistir depois no YouTube vão ser edificados também com teu testemunho de vida, com todas as dicas aqui que tu falou sobre casa. E é isso, é vivendo o propósito de Deus, né, cumprindo nessa terra. Aí eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a tua presença mais uma vez. Que Deus continue te abençoando, abençoando a tua casa, a tua família, o teu trabalho, em todas as áreas de tua vida, viu? Deus te abençoe grandemente. E para encerrar, qual palavra de motivação você deixaria para as pessoas que estão começando agora como influencer, porque a gente sabe que surgem críticas no início, para que elas não venham desanimar, que palavra você deixaria? Assim, para início de tudo, acreditar nos seus sonhos. E ser você mesmo. Não adianta ter uma máscara, ser na frente das câmeras você ser uma coisa e por trás das câmeras você ser outra. Porque quem te conhece vai saber. E assim, colocar Deus acima de todas as coisas, no centro de tudo, independente de você ser cristão ou não. Os seus sonhos, os seus planos têm que estar de acordo à vontade de Deus. Sempre falando, ó Senhor, esse é meu sonho, esse é meu plano, esse é meu propósito, essa é a minha vontade. Mas que a minha vontade possa coincidir com a sua. Em questão de críticas, não é só no início. Críticas a gente recebe o tempo inteiro. Porque sempre tem gente que vai gostar de alguma coisa, tem gente que não vai gostar. Eu recebi críticas no início, recebo no meio e recebo no fim. Eu recebo críticas o tempo inteiro. Se eu posto muita coisa de casa, só posto de casa. Se eu posto indo pra academia, não vai postar mais nada da casa não. Se eu posto um look, cristã pode se vestir assim, hoje eu vou vestir isso e tal. Oxe, e as coisas de casa? Sabe? É crítico o tempo inteiro. Não tem outra coisa para postar não, vai postar a vida o dia todo.
Então, assim, se nem Jesus agradou a todos, quem sou eu? Quem é você para agradar? Então, a gente tem que focar em quem nos ajuda, quem nos enaltece de certa forma, quem vai nos dar uma palavra de incentivo, porque eu não vou mentir, Grazi, eu me apeguei muito às palavras negativas. Até uns dias atrás eu me cobrava com as críticas. Nada tava bom. Em vez de a gente tem uma mania ruim, um mau costume, falando logo no popular, de se apegar às críticas e esquecer rapidamente dos elogios. No estralar de dedos, a gente esquece dos elogios. O que deveria ser o contrário. A gente poderia ser uma esponja, como uma esponja. As críticas a gente, não absorver. E os elogios a gente permanecer ali, né? Guardar dentro do coração. Sim. Mas a gente faz ao contrário. E assim, como eu já sou bastante criticada a todo momento, pode ser do que for. Nada tá bom. Sempre vai ter alguém para falar alguma coisa. O conselho que eu dou é se apegar às pessoas que te ajudam, te abençoam, te incentivam. Se apegar aos elogios e esquecer as críticas pra gente ser como uma esponja mesmo, literalmente. Porque críticos vai ter em todo lugar. É verdade. Todo lugar, no teu ambiente de trabalho, na tua casa, na tua família. E assim, a gente também não esperar muito das pessoas. Porque eu já falei muito sobre isso às vezes a gente pensa que quem vai ajudar são as pessoas próximas. E não. A gente se engana. Quem vai nos ajudar são as pessoas distantes. A maioria das vezes. Se você criar qualquer coisa, abrir um comércio, começar a criar conteúdo, começar a vender alguma coisa, não espere que vai a tua família inteira, vai todos os teus amigos. Porque muitas pessoas querem só te ver caído. Muitas pessoas não querem te ver melhores que elas. E quando a gente dá a cara para bater no Instagram, em um comércio, que a gente está ali tentando ser firme e forte a cada dia, com chuva, com sol, abrir uma coisa para dizer assim, meus amigos vão vir aqui comprar na minha mão. Não espera isso não. Não cria essa expectativa não, porque nem sempre vai. De 10 amigos que você tem, vai 2, 1, às vezes até nenhum. A família, muitas vezes é os primeiros que te apedrejam, né? Tá se aparecendo, tá se mostrando. Não entende o propósito. Não entende, né? O propósito. Eu falo em geral, não só em questão de influenciar. Uhum. Porque em questão de influenciar mesmo, para a pessoa ter coragem de criar conteúdo, tem que ter coragem. Tem que ter coragem de todas as formas possíveis. E determinação. Uhum. Não desistir. Se é o teu sonho, se é a tua vontade, se é uma coisa que você se encontrou, assim como eu me encontrei, continua. Uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. É igual aquele desejo que a gente tem de ter uma casa, de construir. A gente não vai botando bloco, comprando areia, comprando pedra, comprando brita, tinta. É passo a passo. É passo a passo. A mesma coisa para quem quer começar a criar conteúdo. Ser uma influencer, né? Eu não me considerava uma influencer até uns tempo atrás. É tanto que muita gente hoje, tem muita gente ainda aqui em Ubatã que não sabe. Porque eu sou na minha. Eu não fico batendo em portas e também não fico mostrando. Eu faço ali quietinha. E é aquele ditado, né? A gente vai igual formiguinha. Criando aquele trabalho de formiguinha. E uma hora acontece. E eu vejo que no pouco ou no muito, Deus está no negócio. Então, esse é o recado que eu dou. Que eu deixo. Não desistir dos sonhos e se apegar os elogios, de certa forma. Não pensar nas críticas, não focar nas críticas. Porque críticos vai ter em todo lugar, independente da circunstância, independente do que você faz, ou não faz, ou deixa de fazer. É isso. Maravilha. Eu quero deixar um versículo aqui para você, diante de tudo isso que você finalizou aqui na sua fala, para que todos saibam e vejam que foi a mão do Senhor que fez isso. Que Deus te abençoe. Amém. E para você que nos acompanhou até agora, eu quero agradecer
E aproveitar para pedir, siga-nos no Instagram, @podeacreditar, e se inscreva no nosso canal no YouTube e ativa o sininho para estar recebendo as mensagens. E siga também o Aconchego da AD, da nossa amiga Adjane. E que Deus abençoe. Muito obrigada. Até a próxima.